Hello everyone! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês que uma das pessoas que assistiu o vídeo sobre o processo seletivo do mestrado, vou deixar o cartãozinho aqui em cima pra vocês verem, quem ainda não tenha visto. Mas essa pessoa tá fazendo o processo seletivo pro mestrado em estudo de tradução lá na USP. E eu fiquei bem feliz de saber disso, fiquei super animada, espero que essa pessoa passe, o nome dele é Henrique. E como ele já passou pela prova de conteúdo e tal, ele pediu pra eu falar um pouquinho sobre a entrevista, sobre a questão do projeto, pra ajudar, né, já que é a próxima etapa. Então, é que eu tava procurando comentário aqui no celular, gente, desculpa. É o Henrique Zeng. Eu espero que seja isso, Henrique Zeng. Ele não é brasileiro, eu suponho que ele seja da China pelo nome, e também por causa do projeto de pesquisa dele, ele disse que ele vai propor a tradução de uma obra do chinês para o português. Vamos deixar uma coisa muito clara antes de começarmos esse vídeo. As coisas que eu falar aqui, gente, não são regra, tá? Eu vou falar como foi a minha entrevista e talvez eu possa falar de algumas coisas mais gerais baseado naquilo que eu acho que é a minha opinião, mas não é regra, tá? Tudo que eu tô falando aqui, assim, tentem adaptar pro projeto de vocês, pra entrevista de vocês, pro que, tá? Não levem o que eu falar como regra. Vocês só vão ter acesso à minha experiência, só isso, tá? Mas, por favor, depois não vão dizer não passei nem entrevista por causa da saúde, não sei o que, né? Então, pra começar, eu já queria dizer que se você passou pela prova de conteúdo, que eu acho que é a parte mais difícil do processo, então já tá ali 70, 80% do processo encaminhado, tá? A entrevista não é tão difícil assim, não fiquem tão assustados. Não acho que seja a pior parte do processo, pelo menos pra mim não foi bem tranquila. E de acordo com o que eu acompanhei das pessoas que passaram na prova de conteúdo e das pessoas que passaram na entrevista, só uma pessoa que passou na prova de conteúdo não passou na entrevista. E eu suponho que o projeto dessa pessoa não tenha sido, né, tão bom assim, porque o meu projeto não foi bom, gente. Meu projeto realmente não foi legal, não foi bem estruturado, não foi... Enfim, meu projeto não ficou legal. E se eu passei com o meu projeto, eu tenho certeza que muita gente pode passar. Como eu falei, se você já passou pela prova de conteúdo, a entrevista é o de menos, tá? Então eu vou contar um pouquinho como foi a minha entrevista. E como eu já falei no vídeo sobre o processo seletivo, a minha entrevista foi por Skype. Eu estava lá em Belém e eu fiz a entrevista por Skype. Foi muito engraçado, vou contar pra descontrair, tá? Eu já tinha entrado em contato com o professor John Milton, que era o coordenador do programa na época, até ano passado ele foi. E ele já tinha pegado meu Skype, a gente já tinha se adicionado lá e tal. E no dia da entrevista, estava eu super escrevendo meu TCC na cama, de pijama ainda, toda descabelada, e eu recebo uma ligação do John Milton no Skype. Gente, pensa no desespero da pessoa. Eu tava meio nervosinha porque ia ser entrevista, né? Ele ainda me ligou toda descabelada, de pijama ainda na cama, escrevendo um TCC. Nossa, foi um desespero. Eu saí correndo, pintei o cabelo, lavei o rosto, troquei de roupa e tal. Obviamente, perdi a ligação, né? Mas aí eu retornei a ligação e disse: não, eu só tô fazendo um teste pra saber se tá tudo certinho, se não tem nenhum problema, se tem alguma coisa pra resolver, mas pelo visto tá tudo certo, então até mais tarde. E aí eles me ligaram e a banca da entrevista estava composta pelo professor John Milton e por um monte de outros professores que eu não sei quem são, não lembro. Eu só lembro do John Milton porque não tem como não lembrar do John Milton, né? Mas assim, o resto, acho que tinham mais umas 3 ou 4 professoras de lá da USP que participaram da minha banca, mas eu realmente não lembro o nome, não sei quem foi. Se perguntarem se eu lembro do rosto, não lembro do rosto, não lembro de nada. Ai, caminhão. Eu lembro do John Milton porque é impossível não lembrar do John Milton, e quem conhece o John Milton sabe do que eu estou falando. Então, tinham essas pessoas na minha banca. Quem dirigiu a entrevista foi o John Milton o tempo todo.
Então eles foram... Nossa, gente, sério, a minha entrevista foi super tranquila. Eu não sei se todas as entrevistas foram assim. Acho que eu não conversei com ninguém, na verdade, sobre a entrevista dos meus colegas daqui. Mas a minha entrevista foi muito tranquila. Eles me deixaram muito à vontade. Não foi aquela pressão assim de... Olha, você está fazendo uma entrevista para o mestrado e somos todos carrascos e vamos fazer você penar aqui porque é isso que a gente gosta, de ver as pessoas sofrendo. Não, eles me deixaram super à vontade o tempo todo, assim. Eu acho até que foi uma situação bem descontraída, bem à vontade mesmo. Então o John Milton dirigiu a entrevista o tempo todo. Ele começou a entrevista perguntando sobre o meu currículo. Eles tinham o meu currículo na mão e aí ele começou a fazer perguntas sobre o meu currículo. E aí logo no início ele falou... Eu vi aqui que você morou muito tempo fora. Só que isso ele falou em inglês. E eu, na hora, eu não me toquei que ele tava falando inglês. Não me julguem, mas eu não percebi que ele tava falando inglês. Eu respondi em português e ele fez a pergunta em inglês de novo. Ou seja, pra querer testar o meu inglês, né? Já não bastasse a prova de proficiência, eu queria testar meu inglês na entrevista também. Então eu respondi em inglês, a gente conversou um pouquinho em inglês ali. Em seguida, ele perguntou sobre a faculdade por onde eu estava me formando. Eu já comentei isso também no outro vídeo. Por quê? Porque é uma faculdade pequena. Ele disse... Olha, eu já viajei praticamente esse país inteiro. Eu tenho uma lista de todas as faculdades que oferecem o curso de tradutor e intérprete. E eu nunca ouvi falar dessa tal de Fibra, que é a Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, por onde eu me formei lá em Belém. E aí ele pediu mais informações sobre a Fibra, queria saber como é que funcionavam as coisas lá e tal. E eu falei, né, que era uma faculdade pioneira no ramo da tradução e interpretação no norte do país, é a única faculdade, tanto pública quanto particular, é a única faculdade que oferece o curso de tradução e interpretação. E falei um pouquinho do curso e tal, ele fez mais algumas outras perguntas sobre... qualidade de aluno, qualidade de inglês, nível, essas coisas. E depois disso, eles começaram a fazer umas perguntas mais pessoais. E tudo isso, gente, foi numa conversa assim, como eu falei, bem natural. Foi tipo uma conversa mesmo. Em nenhum momento eu me senti pressionada, indagada, assim, sabe? Foi uma conversa. Como o meu projeto é sobre a Disney, sobre as canções da Disney, vou deixar o card do meu vídeo falando sobre o meu projeto também aqui em cima. E ele falou... eu tenho uma filha de 3 anos que gosta muito de Frozen e não sei o que e tal, blá blá blá. Você tem filhos? Ou seja, foi uma maneira bem sutil de perguntar se eu tinha filhos, porque isso é uma coisa que interessa assim pra eles. Se você tem filho, se você não tem filho, se você é casado, se você não é casado, quais são as suas responsabilidades fora os estudos. Porque eles querem a pessoa com a maior disponibilidade possível para se dedicar bastante à pesquisa e terminar o mestrado bem e dentro do tempo proposto, que são 2 anos. Então, eles, assim, dão prioridade para esse tipo de gente porque eles não querem um aluno lá, né, 3, 4 anos para terminar o mestrado. Eles querem alguém que possa se dedicar o máximo possível ou até mesmo integralmente aos estudos, à pesquisa e encontrar bons resultados sem ter muita interferência. Por isso que eles fazem essas perguntas pessoais. Se você é casado, se você tem filho, se você trabalha, como você vai se manter durante o período do mestrado. Eles fizeram essa pergunta pra mim. Perguntaram se eu estava dependendo de bolsa para vir para São Paulo. E eu disse que não, seria muito interessante se tivesse, óbvio, mas eu não estava dependendo de bolsa. Eu viria mesmo se eu não ganhasse uma bolsa. E foi o que aconteceu, eu não ganhei a bolsa e eu vim do mesmo jeito. Então, assim, fazem essas perguntas pessoais mesmo para saber a sua disponibilidade de dedicação à pesquisa, aos estudos. E aí, eu comecei a apresentação do meu projeto. E a apresentação do meu projeto tinha uma apresentação de slide, mas não era para ter. É porque o John pensou que eu fosse uma candidata ao doutorado. E eles só pediram a apresentação de slide para os candidatos ao doutorado. Então, como eu tava fazendo tudo à distância, ele pediu pra eu enviar a minha apresentação pra ele. Eu não ia questionar o John, né, gente? Eu ia dizer, Não, você precisa começar no doutorado. Então eu fui lá, fiz uma apresentação assim, né, e mandei pra ele. Então a apresentação tava lá disponível na hora, eles tinham, e eu apresentei com o auxílio 2 slides. Apresentei e tal, e o meu projeto envolve estatística, números e programa, um monte de coisa. Eu me preparei nos dias anteriores para isso e
acho que foi uma boa preparação. Então eles acharam que eu realmente dominava a área de estatística, que eu tinha conhecimento, e eles perguntaram se eu tinha alguma formação na área. E eu não tenho. Como eu já falei pra vocês no vídeo sobre o meu projeto, essa parte da estatística foi toda, né, inserida no meu projeto com o auxílio do meu irmão, foi sugestão dele e tudo. Então ele que tá me auxiliando nessa área. E aí eles perguntaram se eu tinha experiência na área, eu disse que não. E começaram algumas perguntas sobre o meu projeto. Eles não perguntaram muitas coisas, assim. Eu pensei que eles fossem perguntar muito mais, mas eles não perguntaram. O que eu lembro deles terem perguntado é se eu achava que o número de pessoas com quem eu ia trabalhar ia ser o suficiente para conseguir um resultado bom, né, um resultado satisfatório, porque no meu projeto eu coloquei cerca de 30 pessoas e eles perguntaram se isso era pouco. E a minha resposta foi: então, nunca trabalhei com isso antes, não sei dizer exatamente qual seria a quantidade ideal para se obter um resultado bom, um resultado satisfatório, mas isso é algo que eu vou discutir com o meu orientador. Eu nem sabia quem ia ser meu orientador. Durante o decorrer do trabalho, né? Então, isso é uma dica, gente. Se você não souber responder, não fica com medo de dizer que você não sabe, porque eles precisam, sabe, eles sabem que você tá ingressando no mestrado agora, que você veio da graduação, talvez você não tenha muita experiência, eles sabem de tudo isso. É igual, ambulância, polícia, sei lá o que é isso. Então, eles sabem que você não tem experiência e tal, eles sabem de tudo isso. E não fica com medo de dizer que você não sabe alguma resposta. Pode ficar tranquilo, mas você tem que falar com segurança, tá? Tipo, não sei responder isso agora, mas é algo que eu pretendo descobrir durante, né, a execução do trabalho ali, as pesquisas e tal. Uma das perguntas que me deixou bastante, assim, insegura na hora, que eu realmente não consegui responder com muita firmeza, foi se por um acaso eu não encontrasse os resultados que eu estava esperando durante o meu trabalho, ou seja, se a hipótese que eu proponho não for comprovada, se aquilo não levaria o meu trabalho por água abaixo, se isso não anularia completamente o meu trabalho, né? E aí eu respondi que... não! Eu nem sei. Gente, eu não sei da onde saiu isso, mas na hora eu fiquei assim... caramba, e agora? Como é que eu respondo isso? Não estava preparada para esse tipo de pergunta. Mas aí eu respondi logo que não, que mesmo que os resultados que eu encontrasse não comprovassem a hipótese que eu proponho, de que sim, a tradução influencia na recepção do desenho, mesmo que isso acontecesse, o meu trabalho ainda seria muito válido, porque ele seria uma nova forma de testar a recepção de filmes em pessoas. Ou seja... a pessoa se acha super inovadora. E eu ainda falei, tipo... existe uma tendência muito grande hoje no mercado de se associar disciplinas, né? De haver essa interdisciplinaridade. E a estatística já tem sido usada muito na área de humanidades, em ciências políticas, ciências sociais, para medir determinadas coisas. E eu acho que a gente pode aplicar isso à tradução também. Então, não só... o meu trabalho pode comprovar a hipótese de que a tradução influencia na recepção do desenho, mas ele também vai ser super inovador. É óbvio que eu não falei exatamente assim, mas foi o que eu dei a entender, de que mesmo que não houvesse essa comprovação da minha hipótese, o meu trabalho ainda seria muito relevante, porque ele estava introduzindo uma nova forma de pesquisa ao mundo da tradução. Arrogância? Nada, né? Mas eu tinha que falar alguma coisa, gente. O que eu ia falar? Eu falei isso. Eles também perguntaram sobre alguma coisa, tipo... por que você não tá falando disso no seu projeto? Disse que eu não ia conseguir fazer isso durante o mestrado, mas que eu pretendia dar prosseguimento à pesquisa no doutorado e que no doutorado eu faria isso. Acho que foi alguma coisa assim, mas eu não lembro exatamente qual foi a pergunta. Gente, o que eu posso lembrar é isso. O que eu consigo lembrar é isso. Eu não lembro mais de muita coisa, assim... a minha memória não é muito boa pra esse tipo de coisa. Mas como eu falei, eu achei a minha entrevista super tranquila. Eu não sei como foram com as outras pessoas. De repente foi a minha banca, de repente foi o fato do John Milton estar lá, porque o John Milton... Mas não é só o John Milton, gente, sério. Eu acho que os professores da USP são uns amorezinhos, assim. Eu gosto muito deles. Eu gosto muito da postura deles como professores e como pessoas, porque em nenhum momento eles te tratam assim... te diminuindo, sabe? Eles tratam a gente
como de igual para igual, sabe? Eu acho isso muito legal mesmo. Foi uma coisa que eu constatei na minha entrevista e é uma coisa que vem se confirmando dia a dia aqui na USP. Os professores não são arrogantes, eles são super acessíveis, super solícitos, sabe? Qualquer um, se a gente for falar com eles, eles vão conversar com a gente, vão receber a gente, vão dar sugestões para o nosso trabalho, isso é muito legal. Bom, a questão da preparação para a entrevista é muito importante. Você precisa se preparar para a entrevista. Então, leia, releia e releia e releia e leia mais um pouco o seu projeto, tá? Você precisa ter o seu projeto todo na sua cabeça. Assim, não decorado, mas você precisa saber exatamente o que tem no seu projeto, em que página você está falando aquilo, por que você falou aquilo, por que aquilo é relevante para o seu trabalho. Enfim, você precisa conhecer o seu projeto, porque às vezes a gente escreve, manda e nunca mais lê, né? Mas não, você precisa conhecer o seu projeto, tá? Tenta saber por que você falou as coisas que você falou no seu projeto. Por que você colocou tal citação, por que você usou tal autor, por que, sei lá, você usou o número de pessoas que você usou, o que quer que seja. Você precisa saber por que você escreveu aquilo, por que tá ali. Porque eles podem te perguntar sobre qualquer coisa, gente, sobre uma vírgula fora do lugar, eles podem perguntar. Então você precisa ter uma resposta para isso. E nesse processo de preparação, procure alguém que já tenha tido experiência com isso. Comigo, eu recorri ao meu irmão, óbvio, porque tinha um monte de coisa de estatística que eu não sabia e eu precisava que ele me explicasse. Então, não sei se foi no dia anterior, mas eu acho que foi no dia anterior. Na noite anterior, a gente sentou por Skype. Meu irmão não mora aqui no Brasil, então a gente sentou por Skype e a gente passou e repassou e ele me fez perguntas. Então eu fiz um roteiro de possíveis perguntas, dúvidas e coisas que eu precisava explicar que talvez não estivessem tão claras no meu projeto. Coisas do tipo, eu realmente fiz um roteiro do meu trabalho, meu irmão me ajudou muito nisso, tipo, ele fez perguntas assim, ele sentou comigo e me fez perguntas mesmo sobre o meu projeto e, enfim, me forçou a pensar, a raciocinar como responder essas perguntas. Isso foi muito bom, então é uma dica que eu dou, se você tiver alguém que possa te auxiliar nisso, que já tenha mais experiência, que, whatever, procure essa pessoa e pede auxílio, treina com alguém e tal, porque isso ajuda muito a se preparar realmente para a entrevista. Sem contar que essa preparação vai fazer com que você pareça muito mais seguro na hora da entrevista, e isso é importante. É importante você demonstrar segurança e convicção naquilo que você está falando, naquilo que você está defendendo no seu projeto. Mesmo que esteja tudo errado, mesmo que você diga não sei, você tem que dizer não sei com convicção, você tem que dizer não sei com a certeza de que é uma coisa que você vai poder mudar. Meu Deus do céu, tem alguém me ligando. Só um minuto. Alô? Demorou muito. Então você tem que dizer não sei com convicção, com a certeza de que é uma coisa que você está disposto a solucionar, que você está disposto a procurar no decorrer do trabalho, tá? Então mostre isso, demonstre interesse, demonstre que você pode não ter todas as respostas, mas que você está disposto a procurar essas respostas e a esclarecer o que quer que esteja obscuro no seu trabalho. É óbvio? Meu Deus. Alô? É ela mesma. Tudo bem. Então, desculpa interromper, mas é que vocês já me ligaram 3 vezes para me oferecer esse pacote novo. É sobre isso? Já 3 vezes. Eu já disse que eu não estou interessada no momento. Tá certo, muito obrigada. Você também. Vivo. Então você precisa demonstrar esse interesse, que você está determinado a pesquisar, a procurar, a sanar, esclarecer qualquer coisa que tenha ficado obscura ali no seu projeto. Certo? Eu acho que essas são as principais dicas que eu tenho pra vocês. Como eu falei, foi baseado na minha experiência, naquilo que eu tenho visto no mestrado até agora, e eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma. Era isso. Um beijo, até a próxima. Tchau!